Uma das grandes dúvidas deixadas em The Walking Dead é o que aconteceu com o grupo dos Vatos, os mexicanos apresentados na primeira temporada. Existe uma cena que revela o destino deles, mas ela acabou sendo cortada da série. Para contextualizar a cena, tudo começa após a explosão do CDC. Shane, exausto, corre de uma horda razoavelmente grande de zumbis. Sem forças, ele é encurralado pelos mortos-vivos, mas não se amedronta e começa a disparar contra eles. Então, Rick aparece e rapidamente consegue salvar a vida de Shane. Shane diz que os zumbis são lentos, mas, por outro lado, eles não se cansam e nunca desistem de alcançar a presa. They may be slow, but they don't tire, man. They just keep coming. Shane agradece por Rick ter voltado por ele. Lori diz para Shane agradecer primeiramente a Daryl, que foi o único que percebeu que ele havia ficado para trás e que estava em sérios apuros. Ele começou a gritar e buzinar feito um louco, disse Dale. He started honking and yelling his head off. Shane pergunta se Rick tem alguma ideia de onde eles podem conseguir um novo refúgio. Rick responde que conhece um lugar, onde tem bons amigos que irão ajudá-los. Rick pede a opinião de Glenn, e ele apoia a ideia, dizendo que realmente é um ótimo lugar e que eles serão bem recebidos. Mas, chegando ao local, percebem que algo está errado. Os mexicanos que deveriam estar fazendo a segurança não estão mais lá. O grupo decide entrar mesmo assim e, logo de cara, se deparam com uma cena assustadora. Muitos corpos pelo chão e zumbis por toda parte. Todos os mexicanos amigos estão mortos. Mesmo assim, o grupo decide entrar no prédio. Sofia, vendo o caos ao seu redor, começa a chorar e Daryl manda ela calar a boca. Carol e Lori repreendem a postura agressiva de Daryl. Suck in it. Shut her up or I whack the hell off. I mean now. Lori diz que eles têm que partir imediatamente. Rick é contra, afirmando que não tem combustível para a viagem. Shane fica do lado de Lori, confiante de que podem encontrar combustível no caminho. Rick diz para Shane não confrontá-lo, pois a decisão já foi tomada, e que eles devem fazer uma varredura no prédio para se certificarem de que realmente estão sozinhos. Rick, Daryl e Shane formam um trio na linha de frente, enquanto o restante do grupo reforça as portas e protege as crianças. Na sala principal, eles descobrem que as coisas são ainda piores do que imaginavam. Além dos Vatos, todos os idosos que eles protegiam também estão mortos. O grupo se reúne e Rick tenta trazer um pouco de esperança em meio ao caos, acreditando que podem ficar seguros no andar de cima. Carol, cansada de promessas, diz que Rick está mentindo novamente, como todas as outras vezes. Glenn pergunta o que de fato aconteceu ali. Andrea, meio arrogante, diz que é óbvio. Os zumbis invadiram o lugar e dizimaram os moradores. Daryl diz que Andrea precisa observar melhor. Andrea não aceita bem as falas dele e tenta diminuí-lo, falando que ficou surpresa por um cara como ele saber ao menos 3 sílabas. Daryl não engole as palavras de Andrea e mostra para ela e o restante do grupo o que realmente aconteceu. Usando suas habilidades de rastreador, Daryl analisa o local e deduz que, na verdade, não foram os zumbis que atacaram o lugar, pois nos cadáveres não havia marcas de mordidas, mas sim buracos de bala. Ele reforça dizendo que a bagunça do local foi causada por humanos, que invadiram, mataram e levaram tudo o que queriam, e que naquele momento eles deveriam ter mais medo deles do que dos próprios zumbis. Walkers didn't do this. Geeks didn't show up until all this went down. Somebody attacked this place, killed all these people, took whatever they wanted. They all shot in the head, execution style. Y'all worried about walkers? I'd be much more worried about the people who came and did all this. Por fim, manda Andrea pegar um dicionário e procurar a palavra observação, e se afasta do grupo bem chateado. Get a dictionary. Look it up. Observant.
Mais tarde, o grupo se reúne para um jantar, com alimentos bem precários. Shane tem uma última garrafa de vinho e Daryl pergunta se eles se importa em dividir. Shane diz que, já que deve sua vida a Daryl, vai ser gentil e deixar que ele fique com a garrafa. Seeing as how I owe you my life, guess I'm gonna go ahead and be nice to you from now on. I do think I earned the first swallow. Dale vai até Andrea, oferecendo comida, e pergunta se está tudo bem. Andrea responde fazendo um sermão, dizendo que está ótima em um prédio que fede a cadáver, esperando não ser comida por zumbis naquela noite, e termina com um seco. Obrigada, Dale. Rick conversa com Shane, dizendo que ele tinha razão em não ir ao CDC e que, se tivesse o escutado, Jack ainda estaria viva. Shane diz para Rick não se culpar, pois foi uma escolha dela, assim como Jim. Glenn, ainda muito abalado ao saber que um massacre aconteceu no prédio, começa a falar sobre tudo aquilo. Rick, junto com Shane e Daryl, o chama para uma conversa, pedindo para tentar se acalmar, pois as crianças e as mulheres já estão apavoradas. Glenn pede desculpas, e Shane diz que eles nunca mais podem abaixar a guarda. Todos os homens se reúnem, e Rick comenta sobre a última esperança ser Fort Benning, afirmando que viajar para qualquer outro lugar seria apenas desperdiçar combustível e que alguns veículos precisariam ser sacrificados para economizar gasolina. Shane concorda e diz para T-Dog que o encontrará em 1 hora para ajeitar as coisas. E assim, a cena deletada se encerra. Em The Walking Dead, nunca foi mencionado quem de fato exterminou a gangue dos Vatos. Porém, com alguns pontos abordados na série, tudo indica que os responsáveis foram o governador e seus capangas, pois Merle Dixon afirma que foi encontrado quase morto pelos soldados de Woodbury nas ruas de Atlanta, indicando que o governador já fazia rondas naquela região desde a primeira temporada. Schumpert, outro dos principais capangas do governador, apareceu rapidamente como um membro do grupo dos Vatos na primeira temporada, sendo um dos que estavam presentes quando Rick tenta negociar com Guillermo a troca entre Glenn e Miguelito. Então, provavelmente o grupo foi atacado e saqueado pelo governador e seus capangas. Se gostou, inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre The Walking Dead.